Érica, ao seu comando. Eu vou fazer a Tá. apresentação. Deixa eu ver, se quer esperar mais pessoas? Não, acho que vamos começar, né? Depois o Tá, né? pessoal de repente vai entrando, Só vai enfim. entrando. Max, boa noite, Max. Flávio Fonseca, quem mais? Alguém deixei de dar boa noite? Boa noite a todos. Vamos fazer os, os avisos paroquiais, que nem o Reinaldo brinca. O quê? Os avisos do quê? Os avisos paroquiais. Ó, o Vlad Solano também no Facebook deu oi. Ah, boa noite, Vlad. Boa A noite. Edilze Almeida está na Austrália mandando um oi. Oi, Dilza, boa noite. Olha aí, participação especial direto da Austrália, Érica. Que moral. Bacana. Vamos lá, vou fazer a apresentação formal, aí eu passo a palavra para a nossa digníssima amiga, nossa estrela do mergulho. Bom, é a Érica Belks, é gaúcha, atualmente reside na cidade de Eusébio, no Ceará, bióloga, dive master, fotógrafa subaquática, pesquisadora voluntária do Projeto Mantas do Brasil, proprietária da Great Explorers e líder de expedições pelo Brasil e no mundo, né, Érica? Exatamente. Muito chique. A gente quer agradecer você ter aceito o convite. É uma honra ter você aqui fazendo parte das nossas lives e já há algum tempo nossa querida Scuba Divas também, né? Então, eu convido você a dar um oi para a galera e compartilhar a sua apresentação a hora que você quiser. Beleza. Queria primeiro agradecer o convite também, né? Já acompanhava algumas lives ali de vocês e sempre com personalidades do mergulho, né? E o projeto foi maravilhoso, né? De ter dado voz às mulheres do mergulho, né? Quando eu morei até aqui em Fortaleza, 2011 a 2014, tinham poucas mulheres mergulhando, pelo menos aqui no estado do Ceará, né? E nas viagens, nos barcos, enfim, eu sempre encontrava poucas mulheres. E, claro, São Paulo, Rio, a gente tem um número maior, né, de mulheres, enfim. E acho que tem se agregado cada vez mais. Então, esse trabalho que vocês têm feito, eu acho sensacional, assim. A gente conhece muitas mulheres importantes, né, dentro do mergulho. Muito legal. Foi uma ideia que a gente começou lá em maio e era para dar voz às mulheres que não tinham voz, não eram conhecidas, ou algumas eram, mas um pouco, e foi uma semana e foi unindo, foi chegando mais mulheres, cada uma mais maravilhosa que a outra, não sei nem como mencionar, assim, eu tenho aprendido muito com todas elas, e tenho certeza que hoje eu vou aprender muito com você, todos nós vamos aprender com você, e assim, você vai agregar muito aqui com a gente no grupo, vai nos ensinar muito, porque acho que a galera tem alguns que estão curiosos para saber o que é ecomergulho, né? Eu quero também agradecer a participação, chegou a Mônica, chegou a Juju, a Paulette, o Ruva, Didi, querido. Deixa eu ver quem mais está aí que eu não tinha dado. A Débora Húngaro. Ó, a Thaís, ó, mais umas Scuba Divas aí. Aqui a gente já tem várias Scuba Divas, ó, a Juju, a Paulette, Paulinha Viana, Thaís Pitt, quem mais? Uma galera de peso aí, hein? Eu prefiro da Madonna, sim, Rafa. O Rafa tá tirando onda com o meu microfone. Esse é o Tá microfone de telemarketing. Ele não, é o microfone da Madonna. Gostei. muito chique. Felipe da Go Martins também, que é o novo Ah, Instagram da Felipe, Quero bem-vindo. Mergulho, da Paulinha Viana, Daniel, que é meu amigo também. Tem vários. Isabelle, muito bom. Bastante gente querida na live. Que bom. Vou ficar bem à vontade para conversar com vocês. Posso começar? Pode. Então, beleza. Já posso até dançar com esse microfone, Beto. Eu sou péssima nesse negócio de dançar. Eu sei dançar música gaúcha, tá? Mas o resto não rola, não. Eu prefiro tirar fotos. Eu acho que fica melhor. Tá bem à Bom, vontade. gente. Oi? Acho que Oi, alguém... pode falar?
Ah, tá. Não, é que eu ouvi um som aí que era para ficar bem à vontade. Alguém acho que conversou alguma coisa, mas enfim. Não, é que eu entrei no Facebook e eu vou respondendo também por lá. Eu fico aqui no Ah, celular. daí dá um delay, né? Tá, beleza. É. Vamos lá, eu vou compartilhar então a minha tela. Eu tenho mais ou menos, a apresentação vai levar em torno de 1 hora, mas vocês podem me interromper e perguntar conforme vocês tiverem dúvidas, né? E conforme vocês forem mandando perguntas no chat, tanto no Zoom quanto no Facebook, a Nonô e a Majô vão me passando, enfim, a gente vai interrompendo a conversa para a gente não perder o fio da meada, que eu acho bem interessante a gente tornar isso como um bate-papo, né? E eu espero que vocês gostem, que eu preparei a apresentação com muito carinho aqui para vocês. Ó, a Niara chegando também. Ah, Niarinha querida, minha toquinha de gente. Então, vou compartilhar aqui. Feito? Tá, ok. Tá. Só deixa eu fechar a carinha do pessoal aqui, que daí eu fico com a tela cheia aqui para mim. Beleza. Então, a Noeli, quando me fez o convite, né, para falar, me dar o espaço, né, para participar de uma live da Scuba Divas, tinha que escolher um tema. E aí pensamos em várias coisas, alguns temas que eu já tinha feito em outras lives, né, e tudo mais, enfim, mas tinha que ser alguma coisa diferente. Alguma coisa que fosse, ao mesmo tempo, inovadora, um assunto interessante, né, para o nosso mercado de mergulho, e também para o mercado que eu estou atuando já há algum tempo, e agora desde agosto, full time, que é a questão de viagens, né? Então, como a Nonô e a Majô também têm a empresa de viagens e mais ou menos os perfis, né, das viagens que a gente faz são voltadas para a parte de ecologia, para a parte de pesquisa, para uns destinos, uns roteiros bem diferentes. Então, acho que casou muito bem a gente trazer esse tema. E eu precisava também achar um título, né? Eu queria falar sobre ecoturismo e turismo científico. Mas como encaixar essas duas coisas dentro do mergulho? E aí eu não sei se existe, mas enfim, eu criei o ecomergulho. Tá? Então agora vocês vão entender o que é o ecomergulho, né? Que além de viagens inspiradoras, ela também, no caso, é um tipo de mergulho que é uma ferramenta, pode ser usado, né, como uma ferramenta de conservação para a natureza. E todas as pessoas que estão nessa live ou que viajam com a gente podem fazer parte disso. Então, vamos passar aqui. Cadê? Então, sobre o que a gente vai falar? Eu separei alguns tópicos, né, para a gente só fazer um apanhado geral, então, do que é o mercado de turismo, o que é o ecoturismo e turismo científico, para fazer só uma localização geral também, para a gente entrar, então, na parte do ecomergulho e como a gente vai adotar isso como nas nossas posturas, né, no nosso comprometimento como mergulhador, um ecomergulhador. Eu acho que vamos usar esse termo que fica bem, bem bacana aqui na nossa apresentação. Bom, o mercado de turismo, né? Ele, enfim, existe já há muitos anos. Tem muita gente que viaja sozinho, tem gente que viaja acompanhado, tem gente que prefere fazer mochilão, tem gente que prefere viagens de luxo. Mas independente daquilo que a gente faça ou do perfil de viagens que a gente vá procurar, enfim, a questão é que a verdadeira viagem de descobrimento, né, ela não consiste em procurar novas paisagens, procurar novos destinos, procurar, enfim, outros países ou outras coisas para fazer, mas sim em ver ela com outros olhos. Então, essa frase do Marcel Proust foi muito bacana, porque às vezes a gente pode ir para o mesmo lugar que a gente já conhece, né? Mas se a gente voltar os nossos olhos com outra visão, com outra ótica, a gente pode ver um lugar completamente diferente. Então, quem aqui, façam essa pergunta na cabeça de vocês, quem aqui já foi para um lugar 2 vezes e viu ou aprendeu coisas diferentes, coisas que você nem tinha visto, né? É muito diferente. É a mesma coisa, às vezes, como ver um filme, né? 2 vezes. Tem algumas cenas que você não presta atenção, passa batido. Quando você assiste a segunda vez, você nem lembra que aquilo já tinha acontecido. Então, é mais ou menos nessa pegada que eu quero falar para vocês.
A questão do mercado de turismo, o Brasil hoje, o mercado, né, a receita do mercado de turismo, ela representa em torno de 8% do PIB brasileiro. É representativo, mas poderia ser melhor em função do nosso, né, território, da nossa base territorial e também da biodiversidade que a gente tem no país. A receita que gera hoje, esses são dados de 2009, foram de 137 bilhões de reais. Tipo, é muita grana, né? Isso envolvendo tanto passagens aéreas, quanto hotelaria, quanto a parte de serviços e tudo mais. Gera em torno de 5 milhões de emprego em toda a cadeia do turismo. É bastante coisa. E agora, em 2019, né, teve 20% a mais de turistas, né, que procuraram, no caso, os destinos brasileiros, do que os turistas que visitaram o Brasil em 2018, tá? Na base, mais ou menos, 60 milhões de pessoas, né, então, corresponderam esses turistas de 2019, sendo que 6 milhões eram estrangeiros, tá? Desses estrangeiros, uma parte deles, só uma pequena parte, mais ou menos uns 16, 17%, eles procuram a parte de ecoturismo aqui dentro do Brasil. A gente quer tentar aumentar esse número, né? Trazendo mais turistas estrangeiros e trazendo mais pessoas interessadas na parte de ecoturismo, tá? Então, o crescimento, no caso do turismo, né, nacional, correspondeu a 133%, isso na base também de 2019, são dados da Embratur. O Felipe da Go Martins é um dos embaixadores aí da Embratur e tem feito um bom trabalho também de divulgar viagens, expedições, enfim, muito bacana. E aí, de 2019 para cá, né, já começando em março de 2020, a gente teve a questão da pandemia, né? E o mercado de turismo foi um dos mais afetados, né? Porque todas as viagens foram canceladas, inclusive esse mês ainda a gente tem várias viagens sendo canceladas, então 90% dos pacotes foram cancelados. Muitas vezes a gente pensa, não, mas 100% dos pacotes. Não, mas a gente ainda tem um períodozinho pequeno do mês, do ano, quer dizer, né? E ainda tem viagens que estão de pé, mas 90% dos pacotes já foram cancelados. Aí lembra daquele faturamento do ano passado, que era de 137 bilhões de arrecadação? A gente já perdeu 116. Ou seja, 84% da receita de turismo já foi por água abaixo esse ano, né? Aqui tem uns dados de desemprego, no caso, mas são só dos 3 primeiros meses da pandemia. Então, esse número é muito maior já de abril, mais ou menos, maio para cá. Também teve uma redução de 50% dos voos nacionais e 85% dos voos internacionais. Então, tipo, a malha aérea praticamente parou, né? A gente não podia mais viajar para fora do país e também não vinham estrangeiros para cá. O que aconteceu com essa questão da pandemia? As pessoas que podiam, né, sair de casa, ou agora que as coisas começaram a reabrir, assim, enfim, funcionar, alguns hotéis funcionar, né, restaurantes, etc., as pessoas têm buscado cada vez mais a natureza, né, ambientes abertos, ambientes ao ar livre, afastados de grandes centros, enfim, porque elas se sentem mais seguras, sentem que estão respirando o ar mais puro, né, que tem menos contato com pessoas que possam, sei lá, ali se contaminar, etc. Então, o que a gente tem visto, né, os dados ali das agências de turismo que eu tenho acompanhado, é uma busca gigante para a questão de ecoturismo, reservas também, né, enfim, o pessoal tem buscado cada vez mais. Então, o que aconteceu agora no último feriado de setembro? O pessoal resolveu passear e foram se meter aonde? Nas cachoeiras. Então, todos os lugares que tinham cachoeira estavam lotados de gente. E isso a gente viu até porque estávamos fazendo um curso com o Christian Dimitrios e muita gente resolveu fazer os vídeos lá do Christian e tal no mato. E aí começou a chegar turista de tudo quanto era lado, enfim, aí todo mundo teve a mesma ideia de ir para a natureza, né? Então, com essa questão, acaba incentivando cada vez mais, né, o ecoturismo. E o que é o ecoturismo?
Toda atividade, então, de turismo, né, que utiliza de forma sustentável o patrimônio cultural, natural e incentiva a conservação, pode ser considerado um ecoturismo. Então, não pense só que são viagens, assim, tipo, no meio do mato. Às vezes, uma viagem que você faça para uma aldeia indígena, que você faça para uma praia, para uma comunidade de pesca, enfim, tem N situações, né? Pode ser considerado o ecoturismo, tá? Não só a questão de mato e tudo mais, enfim. Às vezes a gente só associa Amazônia e Pantanal. Não, mas se você visitar, às vezes, uma comunidade ribeirinha, uma comunidade pesqueira e vivenciar o dia a dia deles, né, a parte cultural deles, você também está fazendo um ecoturismo, tá? Em 2019, a procura, né, pelo ecoturismo cresceu em torno de 30% no mundo, ou seja, os estrangeiros também estão buscando esse tipo de alternativas, né, de viagens e acabar se integrando cada vez mais à natureza. O Brasil, ele está entre as 10 maiores economias de turismo do mundo, em termos de arrecadação, né? É a principal da América do Sul e a segunda, né, na América Latina, só perde para o México, tá? Só que, em contrapartida, nós estamos em primeiro lugar em termos de recursos naturais. Poxa, mas a gente está em segundo lugar na América Latina, mas a gente tem mais recursos naturais que o México. O que atrai mais no México que não atrai no Brasil? Por que a gente não traz mais turistas para o Brasil do que os mexicanos, né? A gente tem uma extensão territorial muito maior que eles, a gente tem recursos naturais muito maior que eles. Então, está faltando explorar esse tipo de coisa aqui no nosso país. E aí eu trouxe também os dados que a busca, né, pelo segmento aqui no Brasil, em 2019, teve um aumento só de 16%. Então, no resto do mundo, 30%, no Brasil, 16%. Então, a gente precisa começar a trazer mais gente para cá. E aí aquela coisa, né? Uma jornada de 1000 milhas, ela começa com um único passo. Se a gente quer conhecer algum lugar, seja ele no Brasil ou fora do mundo, a gente precisa dar o primeiro passo. E o turismo, ele é uma fábrica de sonhos, de viagens inesquecíveis. Eu adoro essa frase, porque quando a gente começa a pesquisar sobre um pacote de viagens que a gente vai fazer, o Rafa e a Tatá, né, que deram a volta ao mundo viajando, enfim, eles sabem melhor do que eu para falar sobre isso. A gente faz todo um planejamento, a gente procura os melhores lugares para visitar, para aproveitar aquele lugar, faz um planejamento financeiro e tudo mais, e tenta vivenciar ao máximo cada lugar que a gente vá. E só que muitas vezes a gente passa despercebido por algumas situações, né, que poderiam aproveitar muito mais e tornar essa viagem ainda mais inesquecível. Então, que é o que eu quero trazer para vocês, que é a parte ecológica do mergulho, já que a gente, né, trabalha com mergulho e somos mergulhadores, acho que a maior parte do pessoal que está aqui na live, mas como a gente pode tornar o mergulho uma coisa mais interessante do que só ser o turistinha que vai lá embaixo d'água curtir, né? Tem a questão do turismo científico também, que é uma coisa que eu faço, que a Nonô faz, né, com a empresa dela também, que são viagens e expedições voltadas para amadores, ou seja, são pessoas que não são biólogos, não são oceanógrafos, não são veterinários, não são da área, não são pesquisadores, né? Mas as viagens são sempre associadas à ciência e à pesquisa. Então, é o que a gente chama de cidadão cientista, né? O que a gente vai para um lugar ajudar um pesquisador a desenvolver o programa dele, o projeto dele, as coletas dele. Ou então, a gente cede as nossas imagens, nossos vídeos, nossas fotos e tudo mais, para que o pesquisador possa colocar aquelas informações num banco de dados, né? Então, é muito importante a gente ter a parceria desses turistas, amadores, enfim, dentro dos projetos de pesquisa. E tem gente que paga muito caro para isso. Por exemplo, os estrangeiros, eles pagam em torno de $2.400 para fazer um turismo com onça pintada no Pantanal. Porque a foto-identificação de onça, ela também funciona com aqueles padrõezinhos da pele dela e tudo mais, né? E os pesquisadores conseguem identificar um indivíduo do outro. Também eu li uma reportagem que uma pesquisadora ela precisava de ajuda para coletar morcegos.
e ela tinha dificuldade de arranjar mão de obra, ou seja, colegas, amigos, biólogos, etc., para irem à noite com ela de madrugada no mato para coletar morcego. Aí ela resolveu lançar uma campanha assim: preciso de voluntários para ficar de madrugada comigo para caçar morcego. E ela disse que se impressionou, porque teve muita gente querendo ajudar, gente leiga, que não tinha nada a ver com pastel, foi ajudar a coletar morcego, então passaram a madrugada lá, esticando rede, não sei o que e tal. E, inclusive, gente que pagou para estar lá, para ajudar, enfim. E eles conseguiram coletar 690 morcegos de 25 espécies diferentes. Ela disse nunca que sozinha ou com 2 ou 3 pessoas eu ia conseguir fazer o que eu fiz com todos os voluntários que apareceram. Então, isso é muito importante para a ciência. E a gente pode fazer parte disso também, tá? Erika, Vale? apareceu uma pergunta aqui muito importante, que eu acho que Massa. tá bem na hora, eu vou ler aqui para você. Tem alguns outros comentários também, o Cassiano colocou aqui sempre excelentes informações, mas a pergunta que eu quero te fazer é do Profundo no Mundo, do Rafa e da Tatá. Queremos saber melhor como podemos ajudar com as imagens que temos, super importante. Beleza. Isso eu vou falar mais para frente quando eu entrar na parte de mergulho e como ajudar os projetos. Tá, o Ou vai Fábio Luiz tá na Guru, pauta. então, ele colocou assim também, vou ler aqui para você. Para o turismo do Brasil, falta estrutura e organização. Concordo plenamente, porque tanto eu e a Nonô estamos sofrendo com os orçamentos que a gente andou pedindo para fazer umas viagens, enfim, aqui no Brasil. E, pasmem, eu levei 3 meses, mais ou menos, né, Nonô? Acho que 3 ou 4 meses, e ela estava esperando desde março, para vocês terem uma ideia. Então, às vezes, a gente quer tentar fazer alguma coisa aqui no Brasil, inclusive ajudar amigos, né? Que a gente conhece do mercado, que são operadores de mergulho, ou tem hotel, ou tem restaurante, ou não sei o quê. A gente quer ajudar, mas as pessoas também não deixam serem ajudadas, sabe? Então, a gente quer levar grupo, mas aí tem a questão assim, nós somos uma empresa, a gente também vive de renda, né? Não somos uma entidade beneficente, mas a gente vive de renda, a gente precisa de comissão, etc. E o pessoal não paga. Não paga bem, eu digo assim, não é que não paga, eles pagam mal, entende? Mas, enfim, são coisas que a gente tenta negociar, que é muito mais fácil fazer turismo fora do Brasil. A gente consegue uma profissionalização melhor dos operadores, dos fornecedores e tudo mais, do que no Brasil. Então, o que a gente vai tentar fazer é mudar um pouco essa dinâmica, criando pacotes de mergulhos diferenciados aqui no Brasil, tentando movimentar o mercado daqui. Mas eu vou te dizer, não é fácil. Não é fácil mesmo. Eu acho que sim, falta estrutura, mas falta principalmente profissionalização. Falou tudo, Eriquinha. Então, é complicado, sabe? Mas vamos lá. É isso? Posso continuar? Pode seguir. Beleza. Então, sobre a questão do turismo científico também, né? O que a gente quer é transformar voluntários em embaixadores da conservação. E todo mundo pode ser um embaixador, levantar uma bandeira e ajudar diversas frentes com aquilo que mais gosta ou com aqueles tipos de passeio que costuma fazer. E aí eu trouxe alguns só para citar para vocês. Tem a questão de observação de pássaros, para quem gosta também, né, de tirar fotos e tudo mais. Que tem vários lugares que fazem esse tipo de observação. Você vai para o meio do mato e fica lá tirando foto dos passarinhos, enfim, e depois compartilha essas fotos com os projetos locais. Tem uma amiga nossa que ela conseguiu com as fotos dela, ela não é bióloga, não é nada, enfim, do meio, né, mas gosta de tirar foto de pássaros. E com as fotos dela conseguiu registrar 2 espécies novas, catalogar 2 espécies novas, que é Posso te a atualizar? pode? A Taninha Stoffa, que ela pediu para eu falar o nome dela corretamente, e eu falava errado. Eu Perdão, também. Taninha, Para é a mim era Taninha estofa. Stoffa. Estofa. E ela disse que já conseguiu fazer 13 lifers para a cidade de Embu das Artes. Uau! Eu também achava Explica que para o era 2, pessoal, hoje fui perguntar. explica para o pessoal o que é Lifer.
Lifer é quando você faz o primeiro registro, tanto para você, a primeira ave diferente que você fotografa, e para o local, né? Então, como em Embu das Artes, a Taninha tem na casa dela, uma casa assim de campo, com muito espaço, muito verde, muitas árvores. Lá ela fez um comedouro e ela está ali sempre tentando registrar diferentes espécies. Então, ela foi a primeira a registrar 13 novos pássaros para a cidade de Embu das Artes. Então, isso chama-se Lifer. E existe um site, Erika, chamado, não sei se sabe, Wikiaves, lá onde você coloca todas as espécies que você já registrou. E esse banco de dados nacional vai dizendo ali quantas aves nós temos, por exemplo, no país já registrada, quantas em Curitiba, quantas em São Paulo, quantas em Bonito, entendeu? Porque muitas vezes, para a parte de pesquisa, a gente não sabe que tem ocorrência daquele animal naquele local. Isso acontece no meio marinho também. Às vezes a gente não sabe que determinado peixe ou determinado mamífero, enfim, passa naquele lugar. Então, através de um registro, a gente consegue catalogar isso, né, e registrar num paper também. Então, a questão das observações de baleias, né, que a gente tem época das baleias passando aqui no nosso litoral, então vocês podem contratar um passeio para fazer um avistamento, tirar umas fotos como essa. Exploração de cavernas, para quem gosta, que é a espeleologia, também é muito interessante. Estudos históricos e geológicos, de unidades de conservação, estudos culturais, fotoidentificação de plantas e animais, enfim, tem uma gama enorme de coisas para fazer e não precisa ser nada de pesquisador, ter pós-graduação, doutorado, sei lá o que, na área que, enfim, todo mundo pode ajudar. Muitas vezes, esse tipo de turismo ele ocorre em locais de complexa estrutura turística ou então sem nada, né, de estrutura. Então, muitas vezes você tem que acampar, tem que ficar no meio do mato, você não vai ter hotel, você não vai ter o café da manhã, você não vai ter nada. E tem gente que topa e paga caro, às vezes, para fazer um passeio desses completamente diferente, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, que muitas vezes não é nem viagem de luxo, onde você tem conforto, mas sim o propósito, né, da viagem é muito melhor. Eu vou só citar um que eu fiz, que foi para ver os gorilas da montanha lá em Uganda. A Verinha estava comigo, inclusive. A gente chegou no hotel e não tinha energia elétrica, não tinha como carregar o celular, não tinha banho quente, não tinha nada, assim, sabe? E o hotel era luxuosinho, né? Confortável e tudo, mas um atendimento maravilhoso. Mas, assim, é tudo muito rústico às vezes, né? E foi uma experiência fantástica. E aí eu trouxe aqui para vocês como que tá a indústria do mergulho hoje. Oi? Eu tenho duas perguntas aqui, acho que antes de entrar no assunto Manda bala. do mergulho. Que eu vou mudar de assunto. São duas perguntas do Facebook. Fala, galera, obrigada aí pela participação no Facebook. Valeu. Então, vou ler para a Erika aqui. Anderson Buccini, acho que é Buccini. Por que alguns passeios aqui no Brasil ainda são mais caros do que lá fora? Não sei o que o Anderson se refere, mas, assim, Anderson, aquilo que eu estava falando muitas vezes, a questão do pagamento, do comissionamento das agências de viagens, né? Com os fornecedores. Vamos supor, quando eu vou alugar um barco, eu chego para o barco e digo assim, qual é o preço que você está vendendo na tua tabela e qual é o preço para mim, porque é diferente, né? Tem um preço de custo diferente. E muitas vezes a comissão é tão baixa que não paga nada dos custos da própria agência ou do próprio guia, ou enfim. E a gente tem que colocar uma margem maior. É o que eu imagino que você deve estar comparando, enfim, né? Mas eu vejo por esse lado, entendeu? Às vezes você tem que colocar uma margem maior para conseguir dar um mínimo lucro, porque senão ou você empata ou você acaba saindo no prejuízo, dependendo do tipo de passeio que você vai fazer, da estrutura que você vai ter. Eu posso falar uma coisinha? Pode. Eu acho que também pode ser a questão da lei da oferta e demanda. Por exemplo, se a gente comparar com o México, olha quantas pessoas vão para Cancún. Uhum. Vamos pegar o exemplo de Cancún. Lá tem hotéis com, sei lá, 2.000 leitos, tudo. Então, onde tem muita oferta, ali fica tudo mais barato. Então, as pessoas consomem mais. Então, eu conheço muitas pessoas que vão para uma lua de mel lá para Cancún,
do que vão para Natal até, entendeu? A gente tem uma rede hoteleira boa em Natal, mas mesmo assim não bate uma rede hoteleira de Cancún. Não sei, eu tô tentando imaginar aí, Anderson, que talvez a gente não tenha uma estrutura legal no Brasil de turismo, e aí acaba ficando caro muitos passeios, né? Porque não tem assim, o governo não pensa nisso no turismo, em explorar corretamente. E sim, infelizmente aqui no Brasil existe a mentalidade de explorar o turista. A exploração no sentido não de descobrimento, mas sim de extorquir, digamos assim, né? E pegando o gancho aqui, tem uma pergunta do Daniel Macita Tonoli. Tá. No Facebook também, Érica, ele colocou assim: ecoturismo é inversamente proporcional ao turismo de extração, mas no Brasil, a cultura e o atual governo apoia extração, nunca preservação. Infelizmente. Infelizmente, né? Infelizmente, é isso. Eu prefiro nem entrar na parte do governo, porque senão a gente vai longe aqui. A gente, inclusive, está tentando, as agências de viagens estão tentando sobreviver com outras coisas, né? Que, enfim, porque a parte do turismo internacional para a gente prejudicou bastante. Mas também o turismo nacional tá precário nessa questão, justamente porque quando que a gente vai mandar gente para o Pantanal agora, entende? Para a Amazônia, como ele falou, a questão extrativista, enfim, aldeias indígenas sendo destruídas para... Enfim, nem vamos entrar no mérito, porque isso aqui vai longe. E é triste. O turismo em massa, né, também é completamente inverso ao ecoturismo, né? Quando a gente pensa em colocar um cruzeiro para desembarcar em Fernando de Noronha, a gente está pedindo para enterrar realmente a ilha, o paraíso lá de Fernando de Noronha, mas o governo não vai pensar nisso, né? Beleza. Então, a questão da indústria do mergulho. Eu vou entrar um pouquinho como está a indústria do mergulho, e aí a gente entra na parte do ecomergulho, né? Isso é uma discussão que quem me acompanha nas redes sociais tem visto que eu bato muito na tecla com a questão do plástico, né? E aí eu trago para vocês onde tudo começa. A gente fala, às vezes, da questão da operação de mergulho, etc., do mergulhador, da atitude do mergulhador, mas a gente precisa primeiro observar que as indústrias do mergulho, os fabricantes de equipamentos de mergulho são geradores de poluentes, né, de plástico. Então, a gente pode ver aqui, ó, máscara, snorkel, que já são feitos de plástico, silicone, etc., né, já vem embalado em plástico. As luvas, as roupas de mergulho, os reguladores, as botas, as nadadeiras, tudo, gente, vem em plástico. Eu recebi umas fotos agora no Instagram, faz uma meia hora antes da live, não deu tempo de colocar na apresentação. Era uma empresa que revende materiais da Maris, e aí todos os equipamentos embalados em plástico. E esses dias eu já tinha criticado a Maris sobre uma outra postagem de uma pessoa que tinha compartilhado lá, enfim, né, os equipamentos novos, todos embalados em plástico. Eles me disseram que 70% dos novos equipamentos deles na Europa já estão vindo em embalagens de cana-de-açúcar, embalagens de papel reciclado ou então em embalagens reutilizáveis, tipo a capa do regulador, etc., né, que pode ser reaproveitada. Mas ainda não chegou no Brasil, deve estar previsto para 2021, tá? Mas, por enquanto, eles ainda vendem tudo em plástico. Nas operações de mergulho, o que a gente vê bastante é o uso de garrafa PET. A gente tem o problema do combustível, do diesel, né, nas embarcações, mas isso não tem muito como a gente fugir. E o que tem acontecido bastante agora, depois da questão pandemia, são as frutas e alimentos todos embalados em plástico, tá? Então, como que a gente pode mudar isso, né? Será que a gente precisa realmente de todos esses plásticos nas nossas operações de mergulho? Será que a gente precisa embalar um regulador dentro de um plástico para se sentir livre do coronavírus ou para, enfim, higienizar o regulador, etc.? Olha o que aconteceu
com um mergulhador que esqueceu de tirar o plástico do regulador dele. Ele foi mergulhar com o plástico, né? E operações de mergulho com sacos plásticos em cima de cada torneira de cilindro. Gente, isso não faz o menor sentido. Se você disponibilizar, colocar já no barco o cilindro, né, na cilindreira, e higienizar ele ali, estiver pronto, já colocar o nome, sei lá, da pessoa, do mergulhador que vai ali, enfim, cada um pega o seu cilindro e ninguém vai tocar nele, né? Então você vai higienizar depois que já colocou no barco. Mas as pessoas parece que estão burras e ficam colocando plástico em tudo, achando que estão livres do coronavírus. Agora, se a pessoa resolveu sair de casa, muitas vezes pegar um avião para entrar num barco e mergulhar, ela não está tão preocupada assim com o coronavírus. Vamos e convenhamos, né? Então, assim, ficar usando plástico nas operações de mergulho dessa forma não justifica. A gente tem outras alternativas que, primeiro, a gente precisa recusar a questão do plástico. Então, é não usar. Se a gente não tem opção, a gente precisa reduzir a quantidade. Depois a gente vai reutilizar e vai se responsabilizar no descarte dele. Então, a questão de se responsabilizar é saber aonde vai separar, né? O plástico vai te acompanhar para sempre, até você achar um descarte correto para ele, para que ele possa ser reciclado, e depois você vai repensar se você ainda precisa usar plástico novamente naquele tipo de ambiente, ou se você pode trocar por outra coisa, que é para a gente não ver cenas como essa, né? É uma cena de uma tartaruga comendo um saco plástico, é uma coisa real, os bichos morrem com esses negócios no estômago e a gente precisa mudar. Imagina aquele plástico enrolado no regulador, o que vai acontecer embaixo do mar, né? Então, assim, alternativas que a gente pode ter para os nossos ecomergulhos. Vamos embalar o regulador, então, para ele ficar protegido, para ninguém cuspir saliva em cima, para não pegar maresia, não sei o que lá. Então, vamos enrolar em sacos de pano. Eles podem ser lavados com água e sabão, como a gente usa as nossas máscaras de pano, né? Então, lava com água e sabão, reutiliza, enfim, coloca o logo da sua empresa, coloca o seu nome, personaliza o seu saquinho de pano, pede para a avó, para a mãe, para a tia fazer, enfim. A questão da indústria do mergulho, eles podem arrumar outras alternativas de embalagens. Lembra aquela luva da Cresce com a embalagem plástica? Por que não um saquinho assim, ó, que a gente pode depois colocar uma bateria dentro, o protetor solar, o celular, sei lá, né? Inventa, faz alguma coisa diferente. Ao invés de copos plásticos, enfim, nas operações, os copos reutilizáveis, squeeze e tudo mais, também água e sabão limpa tudo. Ao invés de garrafa PET, vamos utilizar as latinhas, que a lata aqui ela é 100% reciclável, né? A garrafa PET também, mas tem a questão que você não transforma aquela garrafa sem outros polímeros, né? Você precisa de aditivos e tudo mais. Agora o alumínio não, a gente consegue reaproveitar ele 100% sem gerar mais prejuízos para o meio ambiente. Lembra aquelas frutas embaladas em sacos plásticos? Pode ser embalada em saquinho também, ó. Você pode dar um saquinho desses, um kitzinho para a pessoa com a maçã, a banana, o sanduíche, pronto. Não precisa de plástico. Cada um vai ficar com o seu lanchinho individualmente. Muitas vezes a gente vê os sanduíches nas operações de mergulho embalados em plástico filme ou aquele plástico metalizado, sabe, de presente, que tem uma colinha assim. Então, aquilo também é poluente. Por que a gente não faz, então, o sanduíche dentro de uma caixinha Tupperware? É plástico, ok, mas é um plástico reutilizável, que com água e sabão a gente lava. Você pode colocar etiqueta com o nome da pessoa, enfim, personalizar, botar o seu logo e tudo mais, e ele vai durar muitos anos, né? É só saber cuidar. Então, tudo isso faz parte do ecomergulho. Tem perguntas que eu vou passar para essa outra fase? Tem sim. Tem um comentário do Cassiano, ele colocou aqui, eu não concordo, não tem essa de plástico em equipamento de mergulho proteger quanto ao vírus. Higienização sempre foi prioridade no mergulho. Isso aí, é o Cassiano da Alpha Diving? Isso. Então, eu conversei com o Cassiano porque uma das operadoras de mergulho que estavam utilizando plástico, que eu postei lá no Instagram, era de Arraial. E eles vieram conversar comigo, disseram que era a norma do município. Me mostraram a lei do município que para eles voltarem a operar, eles tinham que usar plástico.
E estava escrito realmente, sabe? E o Cassiano até me comentou, ele disse assim, Érica, aqui a prefeitura também tinha pedido, né, para botar plástico e tudo mais, e as operadoras de mergulho se juntaram e pediram para dar outras alternativas, aliás, sugeriram outras alternativas para não utilizar plástico nas operações. E eles conseguiram. Então, assim, são pessoas, olha, uma cidade do lado da outra, né? Só que com pensamentos completamente diferentes, né? Um ecológico e o outro não. Então, achei sensacional isso do trabalho do Cassiano. Tanto é que em Cabo Frio, eu quero elogiar os operadores de lá que se uniram e fizeram uma associação, né, Cassiano? Então, eles já estão com outro rumo. Já o que eu fiquei sabendo, que em Arraial não tem essa união, acho que até são mais São mais operadores, operadores. e a situação está um pouco, tá crítica lá. E eu acho que falta o pessoal entender no mergulho que é com parcerias que a gente vai para frente. É um mercado pequeno, a gente precisa se unir. Enquanto um tentar tirar o tapete do outro, não vai dar certo. A gente precisa se unir para todo mundo crescer juntos, né? Então, basicamente isso. Perfeito. O Rafa colocou aqui, não sei se é o Rafa Tatá, mas os dois, né? Boa, Cassiano, com força de vontade é possível fazer direito. É verdade, a gente tendo força de vontade, a gente faz a diferença. Mas aqui já estamos partindo para a finaleira, tá? A questão, então, do ecomergulho, além dessa questão ecológica, da gente se preocupar como estão as operações de mergulho e tudo mais, que é o que eu tenho cuidado nas minhas negociações, né? De pedir sempre para trocar. O Max é prova disso. Eu passei 3 horas com ele um dia no telefone, perguntando, Max, como que é a tua operação assim, assim, assado? Não quero sanduíche no plástico, eu não quero mais garrafa PET, eu não quero mais copinho, não sei o que lá. Dá um jeito, vai trocar tudo, nem que tu tenha que me passar um orçamento diferente, eu posso, pode ser mais caro, não tem problema, mas eu não quero plástico na operação, te vira. E aí a gente sentou juntos, então, e estruturamos, né, uma operação diferente, enfim, porque senão não ia vender os pacotes de Recife para janeiro para lá. Ó, Érica, ele colocou, sim, já alteramos. Tudo que você pediu, ele já providenciou. Massa, mas é isso. Escola parceira, operadora parceira, é isso. Quando você tem a liberdade de conversar e poder, como é que é, colocar também a minha cara na operação, né? Para isso que eu quero personalizar, enfim, e quero dar um produto diferente também para o meu cliente, né? Tem gente que não se importa, enfim, mas tem outros que dão muito valor para isso. É um Depois trabalho diferenciado que você faz, né, Érica? exato. Gostaria de ler um comentário da Paulinha Viana. Paula, minha linda, querida, um beijão para você. Ela colocou assim, pessoal. Aqui na Búzios Divers também usamos saco de pano nos reguladores e lanches e embalagens reutilizáveis. Não tem motivo para usar plástico e é um absurdo quem trabalha com mergulho não se preocupar com isso. Muito Parabéns bem. a Búzios Divers. Parabéns, Paulinha, também. Parabéns Eu mesmo. queria comentar, eu também estava falando com o Luiz para ver um final de semana para a gente ir para lá. Ele oferece um copo daqueles que a gente, aqueles reutilizáveis, sabe? Acho que é de silicone, né, Paulinha? Não sei se é que ele me mandou a foto. Eu achei isso extraordinário. Ali a pessoa já tem aquele copinho para os dias de mergulho, ela pode levar para casa, é um brinde. Então, achei parabéns a Búzios Divers aí também. Às vezes, se não quiser dar o copo para as pessoas, né? Enfim, que nem na Laje de Santos que tem, eles também provavelmente têm essa rotatividade muito grande de clientes e isso seria um custo a mais para eles terem que fazer. Mas você pode fazer um copo e cada um coloca o nome na sua caneca, ou elas têm cores diferentes, ou imagens, desenhos diferentes, e você adota aquele copo durante o seu mergulho. No final do dia, na operação, vai lá, lava água e sabão, né? Coloca num local protegido. No dia seguinte, a operação seguinte vai reutilizar aqueles copos, não tem perigo, sabe? Mas, enfim, são sugestões, cada um pode adaptar com aquilo que achar melhor, né? Bom, a questão do ecomergulho, ele também envolve as nossas atitudes, né, como mergulhadores, de sermos os principais atores para desmistificar o comportamento, principalmente de orcas e tubarões, né? São 2 espécies de animais que são massacradas no mundo inteiro por causa da fama deles de assassinos, né, caçadores implacáveis e tudo mais. Realmente, de fato, eles são. Mas para o cardápio deles, né? São animais extremamente inteligentes,
exímios caçadores, sim, espertos, estratégicos e tudo mais, mas como os mergulhadores, eles têm um comportamento diferente. A gente pode fazer mergulho com tubarão, a gente pode fazer mergulho com orca, e inclusive estou fazendo um curso amanhã com a Liliane Lodge, que é especialista em jubartes e orcas, enfim, porque eu quero fazer uma viagem para a gente ver orcas. E eu quero trazer imagens e quero levar mais gente para poder disseminar isso de que orca não é assassina. Então, em breve teremos novidades. Questão de ser um cidadão cientista, né, ou ciência cidadã, é quando os turistas, ou seja, nós, né, usamos as nossas imagens para compartilhar com projetos que possam fazer a base de dados deles das pesquisas. Então, eu trouxe a imagem de uma raia-manta, porque eu trabalho no projeto Mantas do Brasil, mas em seguida eu já trago outros projetos que também trabalham com o mesmo tipo de banco de imagens, tá? A valorização. O que é a valorização? Às vezes a gente paga mais caro numa viagem para ver determinados animais em santuários e, enfim, e porque são lugares que muitas vezes substituíram a pesca, né, ou a matança ali daquelas espécies em prol da indústria do turismo. Então tem lugares no mundo inteiro que fizeram isso, que eles viram que preservar, levar o turista, né, no barco para conhecer baleias, tubarões, etc., merlins, valia muito mais, eles ganhavam muito mais dinheiro do que indo lá caçar, matar o bicho que amanhã não está lá, que não vai dar renda para eles. Então, a gente valorizar esse tipo de turismo, né, que promove esse tipo de passeio. Também o ecomergulho, ele pode ser voltado para a parte de arqueologia, para mergulhos em sítios arqueológicos, enfim, naufrágios, etc. Tem muita gente que gosta de história. Não gosta só de mergulhar em lugares bonitos, mas sim aqueles que têm história e tudo mais. Então, você pode organizar uma viagem e estudar todo aquele contexto, aquela história da civilização, etc., e mergulhar numa cidade submersa. Olha que legal, olha que aprendizado, que rico que é isso, né? A gente pode também trabalhar a parte de monitoramento de espécies invasoras, espécies exóticas, acompanhar uma determinada população de uma espécie, né, ou a questão migratória de alguma espécie, enfim. O pessoal de Recife faz um trabalho muito bacana de fazer o monitoramento de coral-sol nos naufrágios e reportam isso para os pesquisadores. Então, a gente pode desenvolver isso em cada uma das nossas cidades. A gente pode estudar também a parte de evolução de algumas espécies, dependendo do lugar que a gente vai mergulhar. Eu trouxe uma foto de Galápagos, porque Galápagos, cada ilha de Galápagos tem a sua espécie de iguana, a sua espécie de tartaruga, a sua espécie de aves, enfim. Então, você estudar cada uma delas e depois fazer um passeio para outra ilha e comparar aquelas espécies é muito legal. Então, Galápagos do ano que vem, lotada também. O Hoover, que está aí na live, vai com a gente. O mergulhador, o eco-mergulhador, ele pode trabalhar na questão de limpeza de praia, como aconteceu agora no dia 19. Mergulhadores do Brasil inteiro se juntaram para fazer ações de limpeza de praia. É isso que a gente tem que promover. E não esperar só o Dia Mundial da Limpeza, a gente pode fazer, né, em outras datas, e colocar isso num calendário com uma certa frequência. Nós podemos ser porta-vozes, ou seja, eu não gosto de fazer limpeza de praia, eu nunca tenho tempo, eu moro longe da praia, é muito difícil para mim. Enfim, a gente sempre tem uma desculpa para fazer alguma coisa, né? Ah, eu não tiro foto, eu não levo GoPro, eu não. Enfim. Cara, compartilha o trabalho de algum projeto, de algum colega, de algum pesquisador, de alguma coisa interessante, algum perfil que você, né, goste, enfim, para divulgar justamente o trabalho de outras pessoas, né? Você já é um ecomergulhador só fazendo isso, tá? E o mergulhador também, ele pode ser um sentinela do mar. É um termo que a Nono usa bastante, né? Que nós somos os fiscais, no caso de muitos lugares. A gente mergulha em vários lugares que são reservas, que são parques, que são lugares protegidos. E a gente acaba afastando, né, a ação dos pescadores e tudo mais, o pessoal que vai lá para pescar mesmo, ou fazer algum tipo de coleta irregular, etc. Então, a gente acaba protegendo esses locais, espantando, né,
os locais. Nós temos que ser agentes de mudança. O que quer dizer isso? Lembra que eu comentei sobre a questão da Maris, que está mudando o tipo das embalagens dos equipamentos deles? Essa foi a foto que eu recebi deles no Instagram, quando eu fui lá comentar sobre os plásticos, os equipamentos. E eles mostraram como eles estão fazendo agora as novas embalagens, né? Então, vai vir com papel reciclado, caixa feita de cana-de-açúcar, embalagens reutilizáveis, enfim. Mas a gente tem que pressionar isso da indústria do mergulho, né? Não adianta só levantar a bandeirinha, afinal, a gente usa os equipamentos deles para limpar o lixo da praia, mas eles também estão ajudando a poluir. Nós temos que ser referência de comportamento com relação ao meio ambiente, então não adianta ficar pegando peixinho na mão, o ouriço, a estrela do mar, ou, sei lá, judiando dos bichos embaixo d'água, molestando eles, pegando carona em tartaruga, pegando carona em manta, puxando o rabo de tubarão, não é isso, tá, gente? Então, nós temos que ser exemplo de que a vida marinha precisa ser respeitada no ambiente dela. E a atitude? A gente precisa evitar de se alimentar de animais ameaçados de extinção. Então, carne de cação é tubarão. Muitos tubarões estão ameaçados de extinção e não pense que o pescador vai saber diferenciar quem é protegido, quem não é, não sei o quê. Eles cortam a cabeça do bicho fora e depois vendem aquilo tudo como carne de cação e você está comendo provavelmente um animal que está em extinção. Carnes de raias, por exemplo, né? Aqui eu trouxe uma imagem de um bolinho, mas para a gente lembrar da situação do bolinho de tubalhau que tinha em Fernando de Noronha, que graças a Deus parou, que era vendido lá no Museu do Tubarão. Então, isso também foi a pressão, a massa popular pressionando eles para parar de vender esse tipo de coisa, né? Então, graças a Deus, uma boa notícia. Nossa. A Deus, pararam. Tubalhau e Tubaburger, que era o que eles vendiam lá. Então, é porque nós precisamos ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Essa frase de Gandhi é perfeita e a gente pode usar para várias coisas. Mas é bem isso. É a pressão popular fazendo a indústria do mergulho tirar o plástico da operadora, do equipamento, né, da nossa vida, enfim. E a gente parar de comer bicho que está ameaçado de extinção. Eu não estou pedindo para ninguém virar vegetariano. Não é isso. Mas a gente tem opções de outros tipos de proteína que não precisa matar um animal em extinção para se alimentar, né? A gente pode continuar comendo lá o peixinho, enfim, mas de espécie que não esteja ameaçada, né? É ter atitudes responsáveis e sustentáveis. É isso que tem que bater na cabecinha da gente toda vez que for botar uma coisa na boca ou consumir alguma coisa que tenha plástico. Erika, o Rafa colocou aqui também para a gente cuidar com as casquinhas de siri, né? Que às vezes a gente nem é casquinha de siri, são outras coisas, né? Que a casquinha de siri, aquela massa de casquinha de siri, ou o cane, né? Que vendem como sendo carne de siri também. Ele, na verdade, deve ter alguma carne de caranguejo, de siri e tudo mais, mas a boa parte deles é raia e tubarão ralado. Viu? Que absurdo. E a Paulinha Vilhena colocou assim, eu me preocupo muito com os petiscos que vendem nos bares e restaurantes, pois pode ser carne de cação. Isso aí. A Paulette colocou de raia assim, eu parei de também. pedir casquinha de siri depois que soube disso também. Porque assim, não sei, aqui no Ceará tem bastante, o pessoal tem, inclusive a quinta-feira é o dia do caranguejo. Vai tentar comer um caranguejo para você ver quanta carne sai. Cara, não sai nada. O pessoal fica lá martelando o bicho para ficar chupando uma patinha, não sei o quê. É uma trabalheira do inferno. Uma trabalheira do cão, pois é. Aí, quanta carne de caranguejo você usa para fazer uma casquinha daquela? Cara, tem que embrulhar com alguma coisa, tem que botar outra coisa no meio. E aí o pessoal não sabe diferenciar carne de cação, carne de raia, né, carne de siri. Aí vai tudo lá, tempera e beleza, a galera come. Né? Então, o que o Rafa, né, ou a Tatá ali do Profundo no Mundo perguntaram, como que a gente pode usar as nossas imagens para ajudar os projetos? Sempre que a gente fotografar os animais, eles podem servir para alguma coisa, tá? Ou um vídeo, alguma coisa assim. Não precisa ser imagem bonita, viu? Às vezes, uma imagem que está sem cor e tudo mais, ela já pode ajudar os projetos.
Aqui, no caso, eu trouxe algumas imagens de mero, que a lateral do mero é com que eles fazem a foto-identificação, porque aquele padrão de pintinhas deles, assim, eles colocam depois no banco de dados e conseguem identificar os animais. Então, o projeto Meros do Brasil e Rebimar trabalham com isso. O projeto Tubarão-Baleia, aqui no Brasil, também trabalha. Eu estou falando do Brasil, tá? No resto do mundo tem outros projetos. Que também a foto da lateral do tubarão, de preferência os dois lados, para eles fazerem a foto-identificação do tubarão. É um sonho, né? Encontrar um tubarão-baleia aqui no Erika, Brasil. deixa eu contar uma historinha rapidinha sobre o Conte. tubarão-baleia para apoiar o pessoal, assim, só para dar um exemplo, né? Às vezes fui para a África do Sul, lá nos intervalos, a gente atrás de tubarão, tigre, essas coisas, a gente fazia snorkel com tubarão-baleia. E eu fiz algumas fotos de tubarões-baleia, assim, porque é o intervalo mais gostoso, fazer snorkel com Na África tubarão-baleia. do Sul ou Moçambique? Na África do Sul. Aí fui para Moçambique, fui no Réveillon lá com o pessoal do Mantas, com a Paulita e tal, e lá a gente na aula com a André Marshall, mas eu conheci o Dr. Simon Pierce, que é um doutor em tubarões-baleia, e tudo que eu tinha de Galápagos, todas as fotos de tubarões-baleia, eu cedi para ele. Né? Eu super feliz de estar ajudando, né, um pesquisador, além do pessoal do Mantas. E aí, um ano depois, ele me mandou a foto que aquele tubarão que eu tinha, um dos tubarões tinha feito a foto na África do Sul, que tinha a nadadeira a dorsal amputada por hélice de barco. Ele fez a identificação. Então, um ano depois, um ano e meio depois, ele me mandou uma foto que esse tubarão passou lá por Moçambique. Então, muito legal saber que o animal ainda estava vivo e ele fez um agradecimento e não tinha questão de batizar, mas ele me deu um número e fez um agradecimento que a minha foto serviu para o registro e saber que o animal fez aquela rota da África do Sul lá para cima, para Moçambique. Nossa, que exemplo lindo. Exatamente, é bem isso mesmo. Aqui no Banco Brasileiro de Mantas, é público, quem quiser entrar ali, dar uma fuçada, né, no banco. A gente tem animais que foram reavistados e tem um macho, que se eu não me engano é o Armando, que ele apareceu 7 ou 8 anos depois, na Laje de Santos também, e mais ou menos no mesmo mês, no mesmo período, na mesma lua, que foi o meu trabalho do TCC, né, sobre a ocorrência dos avistamentos na lua cheia. E foi muito bacana, assim, de ver esses dados, né, um animal que apareceu 7 anos depois, então ele era um macho jovenzinho, e depois ele aparece já como um macho adulto, e é o mesmo animal, é muito lindo, e tudo com foto-identificação de fotógrafos diferentes, mergulhadores, parceiros e tudo mais da laje, né, então é muito bacana. A Paulette tá aí, de repente ela lembra o nome, eu não lembro se é o Armando de cabeça, assim, mas é uma das mantas mais, era um dos mais antigos, e depois ele apareceu em outro ano. Então, a Pessoal, questão tem de... várias perguntas aqui, Erika, eu vou Vai deixar lá. para... Quer deixar para o final? É só vou falar os projetos agora e a gente Eu vou encerra. ler no final, tá bom, pessoal? Tá, Não... melhor, né? Uhum. Então, dos projetos ainda, né? Eu falei ali sobre o Mantas e sobre, desculpa, tartarugas, sobre o Meros, né? E o Tubarão-Baleia. Agora vem a parte de tartarugas, então temos vários projetos de tartarugas, eu só citei alguns, tá? O Tamar, o Tartarugas Marinhas das Ilhas, da nossa querida Carol, que está dando aula agora. O projeto Aruanã, que é do Rio de Janeiro. O Eco Associados, que é do Nordeste, que acho que é de João Pessoa, enfim, Sergipe, não lembro. O IPEC-MAR, que é da Paraíba, se não me engano. O Instituto Biopesca, que trabalha com aves e mamíferos, no caso encalhados, né, monitoramento de praia. Então, quando você vê um animal também morto na praia, você pode tirar foto e mandar para o pessoal do Biopesca. Se for alguma coisa que eles ainda consigam pegar para fazer alguma pesquisa, alguma coisa, eles vão lá, coletam o animal, abrem, estudam o estômago, estudam tudo, enfim. Então, é bem importante reportar os animais encalhados para o Biopesca. Érica, a Natália Cordeiro disse que Eco Associados é lá de Pernambuco, ok? Pernambuco, tá, obrigada. Eu lembrava que era algum lugar aqui do Nordeste, beleza, obrigada.
Então, a parte de baleias, a gente tem vários projetos também que estudam baleias, citar alguns, tem o Baleias e Golfinhos, o Amigos da Jubarte, Baleia Jubarte, Baleia à Vista, citei aqui o Baleias e Golfinhos, Baleia na Serra, Projeto Cetáceos, tem o Baleia Franca, Baleia Austral, cara, é muito projeto que estuda baleia, então manda foto que a galera, né, se reparte ali. Projetos que estudam golfinhos, golfinho rotador, golfinhos do Brasil, projetos golfinhos, enfim, também tem vários golfinhos no Brasil, tem outros que eu não lembro o nome. O Mantas do Brasil, claro, né, para a questão de mantas. O projeto Budiões, que é um projeto novo, começou em janeiro desse ano. Todas as fotos de budiões, que é o peixe papagaio, né, são 5 espécies alvo que eles estudam, mas vocês podem mandar os registros para eles, que eles estão fazendo banco de dados para mostrar, também fazer foto-identificação e fazer uma estimativa populacional de cada uma das espécies e locais de ocorrência, que é aquilo que a gente falou da taninha estofa, né? Que é o local de ocorrência. De repente, não sabiam que existia determinado budião naquele lugar, sabe? Então, isso também gera um paper para um cientista, tá? Enfim, gente, tem tantos outros projetos, com certeza vocês conhecem mais, e a gente pode ir trocando informações, enfim. Mas é isso, entendam que todas as nossas fotos e imagens de ecomergulhadores podem servir para ajudar os pesquisadores. Então, o que a gente quer nas nossas viagens? Tenha histórias para contar, e não só coisas para você mostrar. É muito interessante você ter fotinhos bonitas e tudo mais para mostrar para as pessoas, mas o que tem por trás daquela história? O que tem por trás, aliás, o que tem por trás daquela foto, né? Ela tem uma história, ela tem um propósito, você ajudou a ciência, você ajudou o meio ambiente, as suas imagens também, que ajudam projetos, podem fazer parte de planos de manejo, de políticas públicas, né, para dar embasamento para políticas públicas, para tornar os locais protegidos. Paula Viana é uma que está aí, e o Felipe Dago Martins, né, com a Quero Mergulho, estão fazendo uma expedição agora para a Ilha de Âncora, para conhecer lá, que eles chamaram o Santuário das Tartarugas, mas precisa de um projeto estudando aquelas tartarugas de lá, e até onde eu sei não existe. Então, para fazer, de repente, um levantamento das espécies que ocorrem, do tamanho dos animais, para fazer estudo genético, para anilhar os animais. Então, sabe, tudo isso vai da força do mergulhador e vocês podem fazer parte disso também. Então, explorem a natureza, mas no sentido de conhecer e aproveitar tudo que ela tem para nos oferecer. Conecte-se com ela e preserve. É isso que eu queria deixar de recado para vocês. Aqui estão os dados da Great Explorers, vocês podem entrar no site para ver as nossas viagens, no Instagram, entrar em contato comigo. A princípio, as viagens do ano que vem estão todas lotadas, eu tenho uma vaga só para Tonga, que abriu esse final de semana, que é para a gente ver, é para Fiji e Tonga. Então, Fiji, nós vamos fazer mergulho com tubarões e nos corais, também lá de Fiji. E Tonga é snorkeling com baleias jubarte, tá? Então, são 16 dias de viagem, tem uma vaga para um quarto triplo. E eu já estou fazendo o calendário de 2022. A princípio, deixa eu olhar aqui, colar. A princípio vai ter África do Sul, Tiger Beach e Júpiter. Equador, para ir ver as mantas em Barro Cope. E talvez, ainda não sei, Noruega, para ver as orcas, tá? Isso vai depender ainda das negociações com os fornecedores. 2022, o calendário basicamente é esse. Brasil, ainda não tenho nada organizado. Queria agradecer. Já tem gente querendo saber as informações aqui da viagem aí para a Noruega com as baleias orcas. É a Paulinha Viana, viu? Massa. Não tenho ainda essas informações. É um lugar também super difícil de negociar, porque eles não querem trabalhar com calendário futuro, eles só trabalham com calendário do ano. Então, é complicado de você reservar uma viagem que é cara, ela não é barata. A logística é super difícil de chegar lá, nos lugares onde as baleias ocorrem e tudo mais. Mas, enfim, estamos em tratativas, vamos ver o que dá.
E é isso. Acho que a gente abre agora para as perguntas. Obrigada, Nono, de novo pela oportunidade. Obrigada a você. Para a gente poder trabalhar juntas nessa questão e bater forte, né, no ecomergulho, que eu sei que a Nomar também faz isso, também trabalha dessa forma, nessa pegada, e que seja a nova tendência do mercado. Estou curiosa para saber da nossa enquete. Eu vou descompartilhar a tela, tá? Tá, descompartilha aí. E aí é o seguinte, deixa eu ler as perguntas, aí eu já mostro o resultado da nossa enquete. Tá. Várias mensagens aqui, Nossa. muito bacana. Depois eu leio. A Paulette complementou a história lá do cane, que não é só raio tubarão, é carne de golfinho a maioria, tá? E... Eu não sabia também, eu já respondi aqui no Vitor Ferreira, que ele achou que era de Santola, a maior parte da carne de cane, eu também não sabia. Obrigada pela informação, pessoal. A gente está sempre aprendendo, né? E a Paulette colocou assim, eu não sou hipócrita, eu como, né? Eles estavam falando aqui de carne, né, de pescado, essas coisas. Mas como ela só come o que está na lista verde. Não e ela olha o que é a época de defesa. Então, ela toma o devido cuidado. Então, parabéns, Paulette. Muito bem, né? isso aí. Se todo mundo tivesse essa noção, né? Porque eu não acho ruim comer, né, peixe. Eu não sou contra nada comer Não, é carne você bovina. escolher a espécie, como ela disse, né? A lista verde, o que é permitido, e a questão da época, porque tem muitos animais que estão no defeso, né? Que nem o defeso do camarão, ou você tem que saber a procedência dele, se é camarão de... como que chama? De criadouro, né? Enfim, o lagosta, etc. Então, é só saber dessas coisas, mas tranquilo, é bem isso mesmo, Paulette. O Rodrigo Oliveira perguntou aqui, todo tipo de raia está em extinção? Não pode comer? Não é todo tipo de raia, são algumas espécies. Né? Tá. O Cassiano colocou, as arraias, independente de estarem ameaçadas, é muita sacanagem matar as bichinhas, são lindas demais. E tem muitas outras para comer. Exatamente. Aqui no Nordeste é bem comum, né? Moqueca de raia, pastel de raia, sei lá, eles têm tanta coisa aqui de raia e a gente não sabe que raia que eles estão usando, né? Mas... O Fábio colocou, Uru, não como carne de tubarão nem de raia, porque é muito ruim. Não sei por que continuam comendo. Fora que tem a questão das toxinas, né? Eles são bioacumuladores, são predadores topo de cadeia. E aí eles vão acumulando todas as toxinas dentro da carne deles e a gente come aquilo. Então, assim, cara, comer veneno, sabe? E as pessoas gostam, enfim, sei cada um, né? É que nem a carne de golfinho tem mercúrio, né? E não presta. Eu ia dizer aqui, é que nem o pessoal que fuma, a Ju vai me dar uns tapas. Mas é tipo isso, gente. A gente sabe que cigarro faz mal, que é veneno, que é não sei o quê, mas fuma, né, Ju? Então tem gente que, enfim, come carne de tubarão, de raia, etc. Desculpa aí, Ju. Acho muito. É tudo questão também cultural, né? Porque a gente esses dias estava comentando a questão de comer a carne. Na Índia, a vaca é sagrada. Então, na Indonésia, eles comem cachorro. Tem também a questão cultural aí. Exatamente. Mas se a gente for entrar nisso, nós vamos até meia-noite. Bom, vou continuar com os comentários. Esses trabalhos, esses projetos, trabalham só com fotos ou vídeos também? Quem fez essa pergunta é o Taiguara. Tá, e toda imagem é bem-vinda, né? Porque os vídeos, eles podem servir para educação ambiental. A gente pode tirar um frame do vídeo, da pose que o bicho fica melhor ali para a gente fazer uma identificação, alguma coisa assim, né? Então, no vídeo é muito importante para isso, mas principalmente também para a questão de educação ambiental, para fazer algum vídeo institucional, enfim. Então, tanto imagem, né, vídeos e fotos, tranquilo, pode mandar para os projetos. Aliás, eu quero destacar aqui, parabéns, Érica, de você estar mencionando, obviamente não conseguiu mencionar todos, mas você mostrou aqui para nós a importância
desses pesquisadores, dos projetos, né? Porque a gente vê cada um falando, às vezes, na sua live. Mas você veio aqui, trouxe não só falando do seu trabalho, você está dando valor ao trabalho desses pesquisadores. Dos Parabéns. outros. Porque Dos quantas outros. vezes no mergulho a gente não encontra uma tartaruga, aí do lado tem o budião, aí durante a navegação a gente viu um golfinho, ou viu uma baleia, não sei o quê. Então, quantos projetos num único dia de mergulho a gente não pode ajudar? Né? E esqueci aqui de falar sobre a questão dos corais também, gente. Tem o projeto Reef Banks, tem o Salve Maracaíba, eu acho que trabalha também com a parte de corais. Enfim, tem vários projetos que trabalham com corais, monitoramento, né, de corais. Então, se você tirar foto, de repente, no coral em branqueamento, coisa assim, manda para eles de repente vão chamar a atenção. Ó, tem branqueamento de corais em tal lugar, vamos mandar um pesquisador para lá para fazer uma avaliação, sei lá, entende? Então, é muito bacana. Tem muita coisa para fazer. Muito bem, vamos lá. A Quero Mergulho, a Ju colocou. A Paulette já escreveu lá também para ele, que trabalha com fotos e vídeos. Aí a Juju colocou maravilhoso, espero do Tartarugas Marinhas da ilha. Isso aí, desculpa, não. É uma pergunta, não, foi o comentário. Não entendi. Juju, explica aí para Não nós. entendi, Ju. É bom. Ele comentou que o Coral Sol também está crítica coisa, que a gente Isso. vai fazer um trabalho bem legal agora na laje, né? De fazer a coleta do Coral Sol, enfim. E a gente tem, no nosso litoral, tem vários lugares que estão tomados, né? De Coral Sol. E a gente tem visto essa invasão cada vez mais frequente, principalmente aqui no Nordeste também. E a gente tem que cuidar com essa questão de fazer naufrágios artificiais, a moda louco, do jeito que quiser, que a gente vai acabar dando alimento, né, ou espaço para o coral-sol tomar conta. A gente não consegue nem cuidar dos nossos corais brasileiros, a gente não consegue preservar os nossos corais, e a gente ainda quer dar espaço para o coral que mata todos os outros, né, viver aqui na nossa costa. Então, a gente tem que cuidar sobre essa questão. É meio dúbio, né? Porque a gente quer um parquinho de diversões, quer naufrágios, quer coisas diferentes para mergulhar, etc. Mas a gente pode causar um prejuízo irreversível para a vida marinha fazendo uma coisa dessas. O pessoal que foi tirar coral-sol agora viu o quanto é difícil, né? Então... E é assim, parece um trabalho ingrato. Você tira 2, 3 metros do coral-sol, quando você vai ver no outro dia do mergulho, tem mais 20 metros. Exatamente. Mas o Porque eles importante é que estão fazendo. E parabéns ao pessoal que teve a ação aí de limpeza, o pessoal do Manto, o pessoal do Quero Mergulho, né, com o Júnior lá do parque, eles foram lá, tiraram bastante coral-sol. Então, estão de parabéns aí a todos da operação desse final de semana. Continuando, o Daniel colocou, parabéns, Érica, muito elucidativa a sua live, a gente sempre aprende muito. Obrigada, Dani. E o Reinaldinho Alberti, rei, muito bom, várias ideias para incrementar e implantar por aqui, parabéns. O Reinaldo é outro que sempre apoia, né, essas coisas, né, diferentes, está engajado sempre e tudo mais, então viaja bastante, então pode criar várias coisas ali, Rei, nas suas operações também. Inclusive, quando começou a época de pandemia, quando a gente tinha operação aqui na Pedreira, ele já veio com um lanchinho, tudo um saquinho de papel, que a namorada dele, a Carolina Schmidt, ela que já, sabe, ele é super atualizado, sempre inovando, então eles estão de parabéns aí, o pessoal da Aquanauta também. Deixa eu ver, a Paulinha Viana, o que ela colocou? Isso, quem quiser ir com a gente está convidado. As espécies sabemos, mas quero muito fazer a identificação delas. Acho que ela está falando das tartarugas, a tartarugas. expedição do santuário. Essa expedição vai ser massa, hein, pessoal? Vai ser show, tá? Se unir aí, o pessoal do Quero Mergulho, a Paulinha Viana, o Búzios Divers e o Felipe da Gol Martins, isso? Isso. Super expedição. Deixa eu ver aqui. Agora é tudo monte de parabéns, parabéns, parabéns. A Vera falou que na Noruega também é para ver a aurora boreal. Então, isso que é legal que a Erika faz. Não é só questão só do mergulho. Existe todo o contexto. Tem a questão cultural, vamos supor, vai para o Mar Vermelho, vai visitar as pirâmides, o museu. E ela leva o pessoal também para muitos esportes de aventura, né? Curtir a natureza. É um todo, né?
Exatamente, porque é legal conhecer o lugar dentro e fora d'água, né? Muitas vezes a gente vai para esses lugares inóspitos, enfim, só para mergulhar, mas e o que tem do lado de fora? Eu pensava assim, tá, meu sonho é ir para o Mar Vermelho, mergulhar, mas pisar no Egito, sem ir para pirâmides e ver esfinge, aí não tem como, tem que ir para lá, sabe? E tem outros lugares que são nessa mesma pegada, né? Então, tipo, ir para o México, não conhecer Chichen Itzá, você não conhecer lá, né, o lugar dos maias e tudo mais, cara, você não tá vivendo a história do lugar, né? Então, eu acho bacana dar uma mesclada e gosto de olha só, quase ia falar um palavrão, é, bo- colocar, pronto, umas uns passeios, né, de aventura, porque a galera gosta, né, de umas coisas diferentes, assim. Então, Ó, a Paulette colocou aqui, mas que todos estão no mesmo barco. Juntos somos mais fortes, temos que nos unir. Poxa, trabalhamos para um bem comum, que é o nosso planeta. Então, sim. falta muito união, não deveria ter essa disputa, né? As pessoas tinham que se unir em prol do planeta. Exatamente. E até os projetos, né? Porque a gente tem um animal bandeira, né? O projeto Mantas do Brasil trabalha com manta. O projeto de baleia trabalha com baleia. O projeto tartaruga trabalha com tartaruga. Mas, cara, todos eles estão dentro do mesmo ambiente. Todos eles precisam do coral, precisam da alga, precisam do molusco, do invertebrado, do não sei o quê, do peixe, do isso, do aquilo, para que os nossos bandeiras possam sobreviver. Então, a gente também, os próprios projetos têm que se unir, né? Trocar informação e tudo mais. Então, eu acho bacana isso também. Ah, Obrigada, Niara. a Niarinha colocou ali, a gente sempre volta diferente de uma viagem, é sempre um aprendizado de quem visita e de quem é visitado. Show a live, gurias. Parabéns, Érica Escuba Divas. Valeu, Niara, obrigada. Obrigadinha. Que é como você falou, né? A gente sai daqui, a gente sai de casa, pega o avião, vai de um jeito. E você volta de outro. Você não volta E, igual. assim, eu já tive dois episódios de assalto na minha casa, me roubaram tudo que eu tinha, dólar, euro, joias. E sabe o que eu aprendi? As viagens que eu faço, o aprendizado que eu tenho, isso ninguém me rouba. Por isso que eu viajo. Isso ninguém nunca vai me roubar essas experiências, né? A gente aprende muito com outras culturas, né? Outros povos. Essas riquezas, né? Quem não conhece, depois acompanha ali o perfil do Rafa e da Tatá, Profundo no Mundo. Eles deram a volta no mundo mergulhando. Então, eles dão várias dicas dos lugares. Outro dia falaram bastante sobre a Grécia, que é um lugar que eu quero ir muito também para lá, umas fotos lindas. E eles dão dica de foto, dica de filmagem, dica até de equipamento, outro dia, de como botar equipamento menor dentro da mala, que eu achei fantástico. Então, assim, é muito bacana, né, essa troca. Quem quiser fazer viagem barata também, tem gente que gosta de fazer viagem sozinha. Eu prefiro fazer viagem acompanhada, porque eu acho que alegrias têm que ser compartilhadas, né? E para o perfil de viagens que eu organizo, tem muita coisa que eu só consigo mudar na operação, no roteiro, na logística, sei lá o quê, se eu tiver um grupo. Então, eu não consigo fazer sozinha e a pessoa, se ela ligar para a operadora, eu quero ir para o ponto tal. Filho, seguinte, só tem básico ou só tem batismo no barco. Você não vai conseguir ir para lá, entende? Para um ponto mais longe, mais afastado, mais difícil, mais profundo, etc. Então, muitas vezes eu só consigo personalizar essas viagens se eu tiver grupo, né? E aí dá para mexer na operação. Então, enfim, esse é o diferencial, às vezes, de você viajar sozinho ou viajar em grupo também, né? Eu queria destacar que tem várias mensagens, Erika, e o Max falou que o Coral Sol, infelizmente, está aumentando o número lá em Recife. As meninas estão colocando aqui, a Juju falou que está infestada, ela ficou muito assustada, elas ela com a Paulette estão tentando fazer uma força-tarefa lá para limpar o Coral-Sol. Então, assim, é importantíssimo a gente se unir, talvez fazer aí ações, mas não só aí do dia da limpeza, mas fazer mais ações para limpar os locais onde a gente quer mergulhar, onde a gente é o nosso parquinho de diversões. A gente é responsável, não só pelo lixo, mas também por ações ambientais, né? Eu sei que aqui, vamos supor, eu não sou pesquisadora, eu não sou ainda, estou fazendo pós em biologia marinha, mas
que a gente faça um treinamento para saber ir lá retirar o coral-sol, sabe? A gente faz tantos cursos aí, por que não aprender como ajudar, né? Exatamente. Porque precisa de uma técnica, às vezes você precisa ser um bom mergulhador, porque você precisa usar marreta, então você não tem que ficar se preocupando com profundidade, com flutuabilidade, não sei o quê, né? Enfim, tem que estar adaptado com o seu equipamento e para saber usar as ferramentas para poder fazer aquela ajuda, né? Não adianta É, você colocar alguém com pouca experiência e ainda ter que resgatar o cara porque tá lá enrolado nos negócios, enfim, né? Então tem tudo isso. e a Paulette diz o seguinte, você tem que saber retirar, porque parece que se ele escapar, ele se alastra muito mais. É uma É um coisa sistema de defesa devastadora, do né? coral, porque ele sabe que ele vai morrer, então ele joga os gametas dele, né? Libera os gametas dele na água, Uhum, porque assim, ó, eu vou morrer, mas eu vou deixar descendente, entendeu? É uma sim. defesa dele. Uhum. Então, é complicado. Então, se você não souber tirar, A Paulinha Viana está perguntando quem que ensina a tirar, hein, Paulette? Com quem a gente podia fazer um curso para aprender? Paulette, A Paulette ensina? Paulette, Léo Francini, todos eles sabem fazer. O Eric também, da família Mergulho. Tem algumas pessoas que já trabalham com isso. Bom, pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Levanta a mãozinha que eu libero o áudio. E Obrigada aí mais uma vez, né, a participação de também quero todos. agradecer. Ó, o Beto tá com o com o martelinho dele lá, ó. O Beto é super participativo, adoro. Comenta todos os meus posts, amo. Muito bom. Muito bom, Precisamos então, ter galera. coral Beleza. sol. O pessoal perguntando vai ser Erika, Terezinha ali. Uhum. Como que deu a enquete? vamos lá para a enquete agora. Resultado. Uhum. Primeira pergunta: você já parou para pensar em todas as atividades de turismo, esportes, aventura e mergulho geram algum impacto no meio ambiente? E o que ganhou foi aqui a resposta. Já pensei e sempre que possível tento. Parabéns, galera. Demonstra que a grande Temos, maioria aqui tem realmente consciência, né? é, E isso com 87%. Com 13% responderam: não pensei, mas quero mudar e aprender como fazer. muito bem. Então, olha a importância da sua live, Erika. Você trouxe um assunto muito importante para todos nós. Se E plantar com uma 3, sementinha e ela tá germinar, eu já tô plantando a feliz. sementinha. Você tá igual o É. coral só. 3% colocou assim, já pensei, mas nada vai mudar. Ou seja, a pessoa acha que, infelizmente, nada vai mudar. Mas eu sou esperançosa, eu acho que vai mudar. Se a gente É que eu for. penso assim, ó, se eu mudar, você mudar, o Beto mudar, o Renato mudar, o Dani mudar, sabe? Se cada um mudar, quantas pessoas a gente tem aqui agora? 30 pessoas. Cara, 30 pessoas mudaram. E a gente vai espalhando isso e vai disseminando, que nem o Coral Sol, mas a gente vai disseminando coisas boas, e aí mais uma pessoa muda, e assim vai. Então, eu acredito que pode dar trabalho, mas a gente consegue. Bom, a pergunta 2 foi uma resposta também quase em massa aqui. Nas suas viagens, você tem interesse em ajudar com propósito de pesquisa ou ações ambientais? Exemplo, ceder fotos, identificar a vida marinha, coletar material, remover coral-sol, como a gente está falando aqui, limpeza subaquática. Então, 80% responderam, adoraria, é o tipo de viagem que gosto. Show, muito bem. Acho Então, que a gente está estamos no caminho certo. certo. É, É assim, ó, 17% também. colocaram qualquer coisa me diverte e 3% não me importo muito com isso, só quero relaxar. Tá bom também. Então a gente vê muitas pessoas com consciência. A terceira pergunta: você estaria disposto a pagar mais caro e ser voluntário numa viagem ou expedição que tenha um propósito científico ou sustentável? Oh, 93% colocaram. Se um for, se não, como é que é? Peraí. Se for só um pouco mais cara, eu topo, pois estou contribuindo para a ciência. Muito Muito bem. bem. 3% colocaram se for mais cara que uma viagem, como preferir nem ir, não importa. Uhum. Só iria se fosse mais barato que uma viagem, né? Bom, Eu quis trazer essa pergunta só para explicar por que eu quis hum, trazer sobre isso. Vocês podem reparar nos mercados que os alimentos orgânicos eles são mais caros que os alimentos com agrotóxico, né? Ou os normais, enfim. Quando você vai comprar um saco de lixo comum e um saco de lixo biodegradável, ele é mais caro do que o comum.
Quando você vai comprar sei lá, um produto que não agride a natureza, um protetor solar, um shampoo de cabelo, não sei o que, às vezes é mais caro do que o comum, né? Então, às vezes uma viagem que você tem que mudar. Eu não comentei ali na viagem do Max, eu disse, Max, te vira. Eu não quero garrafa PET, eu quero tudo com latinha, não sei o que. É mais caro comprar as latinhas do que um garrafão de 2 litros, né? Mas vai sair mais caro? Não me importa o preço. Eu quero uma viagem diferenciada, né? Agora, então, às vezes pode custar mais caro a viagem por ela ter um outro propósito, né? Mas isso vai mudar, sabe? Se a gente começar a pressionar todo mundo, isso vai inverter. Vai ser mais caro comprar uma viagem que é poluente depois, entendeu? Então, mas, enfim, pode demorar, mas eu acredito que um dia isso reverta. Bom, para finalizar, a quarta pergunta: como me sentiria ajudando a ciência e o meio ambiente? 87% responderam melhor, pois faz parte do meu faz parte do meu planejamento, né? A pessoa Muito bem. incluiu isso, ela quer comprar isso. Então, muito bom também. Eu estou muito feliz com todas as respostas. A segunda resposta ficou com 23%, que é mesma coisa, pois já me sinto integrada à natureza. Que também é uma resposta boa, porque já faz isso, já é dela, né? Então já que também é uma resposta bacana. Uhum. Eu gostaria de ler aqui um comentário da nossa maravilhosa também Scuba Divas, a Monique Venceslau, não sei se vocês assistiram, é mergulhadora comercial, e eu não posso deixar de ler aqui, peraí, entrou mais aqui. Ela falou o seguinte, que o pessoal, alguém colocou aí também no chat, depois você vai ver, a questão das plataformas, elas estarem a 50, 60 metros, aí complica mais. Mas a Monique é uma mergulhadora, uma das 2 ou 3, né, mergulhadoras comerciais que existem no Brasil. Ela colocou assim: retiramos mais de 30 toneladas, mais de 60 toneladas de um navio no estaleiro Verôme. Duro, igual concreto, trabalho árduo para retirar. 3 meses depois, quando finalizamos, já estava tomada de pequeninos na proa onde foi retirado primeiro, ou seja, quando estava terminando, já na proa começou a ver mais. Obrigada, Monique, pela participação e pelo comentário. É triste, né? Mas a gente não pode desistir. A gente tem que tentar. Até num grupo que a gente tem, a Gabriela Figueiredo perguntou, perguntou para a Paulette, para gente, não existe um veneninho para pôr lá? Eu falei, não sei se existe, eu acho que não. Acho que o único jeito é ir retirando mesmo, né? Isso aí veio em água de lastro dos navios, porque Coral-Sol é lá do Pacífico, Indo-Pacífico, né? E eu não sei, são essas práticas aí, como a gente comentou na live semana passada, a questão do lixo, né? Os navios vêm lá da China, vêm dos outros países, aquela troca de água, jogam lixo por aí, pelos nossos mares, por todo o oceano. Então, são atitudes que deveriam ser punidas e não existe uma lei, né? Exatamente. Tá bom, então eu vou compartilhar o resultado aqui com você. Deixa eu ver se eu consigo. Isso grava depois? Ou eu printo a tela? Como é que é? Sim, a gente grava tudo o chat e mandamos para Tá, você, beleza. tá bom? Então, pessoal, eu Ai, só tenho a obrigada, agradecer. gente, pela Muito audiência, pela legal. presença, pelas perguntas, que foram ótimas, também pelos comentários. Depois vou ler todos com calma. E é isso, vamos fazer um mergulho diferente, né? Vamos ser eco-mergulhadores agora. Então, Isso independente aí. de quem Eu você queria pedir a for todos que mergulhar. tenham fotos e vídeos, mande para os pesquisadores. Eu não sabia que tinha do tubarão-baleia, já vou procurar eles para mandar. Então, eu também não sabia muitos, eu vou atrás para compartilhar o que eu tenho. Eu tenho certeza que tem muitos aqui que tem muitas imagens de GoPro, de máquina compacta ou as DSLR. Por favor, ajudem todos os pesquisadores, eles precisam muito do apoio de vocês. Não só fotográfico, às vezes quem pode, tem condições também, uma ajuda financeira, comprar produtos como as tartarugas, as meninas de camisetas, como é que chama lá? Os NecTube. NecTube, entendeu? Ajudar os projetos aí, porque elas não têm ajuda do governo. Então, se a gente pode, por que não, né? Exatamente. E até só complementando, tu falou do tubarões-baleia, eu também não sabia.
eu fui procurar alguns projetos de tubarões porque faltou, né? Eu falo tanto de tubarão, 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 e eu sei que tem identificação de tubarões em outros países, mas desconhecia aqui no Brasil. E realmente só tem o do tubarão-baleia. Outros projetos de tubarões, eles estão trabalhando com o BRUV, que é o vídeo, né, subaquático com alimentação. Então, eles não estão trabalhando mais com identificação de tubarões, tá? É só com vídeo. Pena. Mas Aí. pode aparecer outros grupos, né? É que às vezes é a questão de efetividade, sabe? Às vezes você trabalha de um jeito e vê que aquilo não é efetivo e testa outra técnica e vê que é melhor, enfim. Mas e que tubarão aqui é mais complicado, né? A gente não tem tanta frequência, por exemplo. Não temos tantas avistagens, mas valeu, então. Obrigada, Obrigada. pessoal. Então, gratidão Boa por noite. participarem de mais uma live maravilhosa, porque a tua apresentação foi nota 1000, super profissional, sempre trazendo novidades. Ela é incrível, ela é igual um povo, ela está sempre, cada live uma é diferente da outra, vários temas, ou seja, uma mulher maravilhosa. Parabéns, Erika. Dia 9/10 agora, mas é uma live fechada. Mas também vai ser outro tema completamente diferente e assim vai. E, pessoal, eu queria avisar, a próxima live nossa será com a professora Cassiana Metri. Ela vai falar sobre os crustáceos e vai ser muito legal. Aí, dia 29, nós estamos com mais uma super Scuba Divas aí. Tá bom? Eu vou parar a gravação, então, aqui, Erika? Obrigadinha, amor.